Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia está por estes dias a olhar para o documento final aprovado pelos participantes na segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Queremos hoje fazê-lo com quem procura agora formas de, junto das comunidades, concretizar os 3 anos de processo para uma igreja mais comunidade, mais missionária e também mais em comunhão. Comigo em estúdio recebemos Augusta Delgado, da Comissão Sinodal da Diocese de Setúbal. A partir da Diocese de Angra, junta-se também Carmo Rodeia, da Comissão Sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa. Boa tarde a ambas, obrigada por estarem na nossa companhia. Carmo, começava por ti. Boa tarde e obrigada por te juntares a partir dos estúdios da RTP em Angra. Pedia-te um primeiro olhar sobre este documento e a forma como encontras nele quer linhas daquilo que foi a reflexão portuguesa, que foram acompanhando na Comissão, também formas de conseguir operacionalizar e concretizar aquilo que este documento já indica. Pedia-te um primeiro olhar sobre isso. Boa tarde, cumprimentar a Augusta, que está aí em estúdio, e cumprimentar também a tia Lígia. De facto, olho para este documento com muita esperança, mas uma esperança realista. Desde logo porque ele vem uma vez mais mostrar que a sinodalidade não é uma moda, não é uma curiosidade, mas é uma dimensão constitutiva da Igreja. E, portanto, a sinodalidade é a forma que nós temos de nos entender. E isso é muito importante, porque tem subjacente esta ideia da escuta, que também não é nem uma beatice, nem uma questão relacionada com uma técnica organizacional. É, de facto, nós, com muita humildade, com muita oração, com muita capacidade de discernimento e de nos colocarmos no lugar do outro, de percebermos os caminhos que queremos trilhar para continuar a tradição dos apóstolos, porque só assim é que a Igreja de facto progride. E, portanto, olho para este documento e a partir deste lugar da escuta, com esta esperança, estamos a entrar no Jubileu da Esperança, mas com esta esperança de que finalmente vai ser reconhecido e está a ser reconhecido, porque a escuta já dura há 3 anos, foi feita de forma muito diferenciada, muito partilhada ao nível da Igreja local, ao nível de grupos, ao nível de pessoas que nem sequer são crentes. E, portanto, foi uma escuta muito diversificada e muito alargada. E foi, sobretudo, o reconhecimento daquilo que já os documentos do Concílio Vaticano II faziam, que era todos os batizados têm a mesma dignidade e a sua voz deve ser ouvida. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que é um documento recheado de muito mais do que boas intenções. São orientações práticas, concretas, que agora cada conferência episcopal, cada igreja particular tem que pôr em prática. E dou só aqui um exemplo deste caráter prático, digamos assim, que este documento da segunda sessão da 16ª Assembleia do Sínodo traz, que tem a ver com a dimensão da responsabilidade partilhada e do processo de tomada de decisões. De facto, até naquilo que são as decisões dos senhores bispos, da autoridade eclesiástica, sugere-se que os pareceres a que estão canonicamente obrigados a pedir em determinados níveis de processos de decisão e de tomadas de decisão não podem deixar cair em saco roto esses pareceres. Isto responsabiliza toda a gente, sem alterar, sem beliscar a hierarquia da responsabilidade, naturalmente, mas dando responsabilidade a quem decide e comprometendo quem emite pareceres sobre determinados assuntos, sobre determinadas tomadas de decisão. E, portanto, hoje, nós, no dia em que estamos a falar, a Assembleia Plenária de Novembro está reunida, os senhores bispos estão reunidos em Fátima e, portanto, nós temos que rezar muito, porque eles vão certamente debruçar-se sobre este tema. Temos que rezar muito para que, efetivamente, também daqui surjam agora sinais concretos, com orientações concretas para cada igreja local poder aplicar. De resto, o Papa também o sinaliza, porque ao assumir este documento como
um documento válido a remeter às conferências episcopais, ainda antes de ter uma exortação pós-sinodal, também está a dizer que é por aqui que quer ir, ou seja, e resumindo, todos os batizados têm voz, todos os batizados devem ser escutados e, de acordo com o seu ministério, devem ser capacitados e corresponsabilizados na missão. Portanto, o que nós queremos, a partir de agora, como queriam os padres conciliares no Concílio Vaticano II e que, por variadas razões, se calhar não foi possível aplicar em toda a sua plenitude, é que todos sejamos chamados à responsabilidade da missão. No fundo, participando. O próprio documento indica. Augusta, pedia-lhe aquilo que é também a realidade da Diocese de Setúbal. Ao olharmos para este documento e o Papa Francisco a dizer agora cada comunidade é responsável por o colocar em prática, como é que a Diocese de Setúbal o recebe? A Augusta integrou a comissão que durante 3 anos foi acompanhando este processo de reflexão e agora? Olá, boa tarde, obrigada. Boa tarde também para quem está do outro lado. E posso dizer que este documento final, de facto, é uma grande esperança. E esta esperança já se foi verificando ao longo de todo o tempo que se foram desenvolvendo os trabalhos do Sínodo. E a Diocese de Setúbal também está a olhar para este documento com esta esperança, como era também já referido. É evidente que este documento trouxe... reforçou, digamos assim, chamou de novo à realidade aquilo que nós realmente somos. E este documento começa muito bem por dizer nós somos o povo de Deus, este povo de Deus em missão. E este povo de Deus que ao receber esta missão também está a tornar mais verdadeiro, mais missionária a missão que também recebe pelo seu batismo. E isto foi muito importante. Recentrar aquilo que é a missão. Mas basta recentrar, basta apontar não, porque e recordar aquilo que está no documento, aquilo que está no Magistério da Igreja, aquilo que são os documentos do Concílio Vaticano II, basta recordá-los ou de que forma é que se podem operacionalizar? O documento é muito claro também em relação a estas pistas, não é? Portanto, não são pistas para ficar num documento que se andou a trabalhar durante estes anos e agora fica guardado. Não, o documento é muito claro, de facto, com aquilo e com propostas concretas para se aplicarem nas igrejas locais. Algumas que já se podem aplicar concretamente na Diocese de Santarém, de Setúbal. Sim, algumas que já se podem aplicar e algumas que já estão, de facto, a ser aplicadas graças também a este processo todo sinodal, não é? Quer-nos dar exemplos? Quando se falava da questão da escuta, de poder escutar nesta tomada de decisão, que eu acho que é fundamental. Há paróquias neste momento já em Setúbal, na Diocese de Setúbal, que as suas decisões paroquiais são decisões já baseadas com a escuta que foi feita. Esta escuta sinodal, que é uma escuta que não se ouve a si próprio, mas que, através da oração e da intervenção do Espírito Santo, efetivamente toma uma escuta e toma uma decisão que é uma decisão de todos, não é? Portanto, é uma decisão que foi rezada e que foi pensada. E isto já há paróquias a fazerem a ter esta realidade. E, portanto, há ações que estão no documento que não só são para ser aplicadas, como já estão a ser aplicadas. Um outro exemplo que eu posso dar é a realização dos conselhos pastorais paroquiais, não é? Há conselhos pastorais paroquiais que neste momento já estão a ser alargados. Portanto, não são apenas os membros que constituem aquele conselho pastoral, mas a própria comunidade que é convidada a ter esta participação. Portanto, não se estão a repetir estruturas, estão-se a procurar reconhecer a realidade alargada e corresponder a essa realidade alargada com respostas pensadas a nível comunitário. Exatamente, dando uma maior responsabilidade aos leigos, que eu acho que isso é fundamental. Dando uma maior responsabilidade aos leigos, vai fazer também com que os leigos se sintam mais integrados e mais empenhados nesta tomada de decisão e na vida comunitária, que é isso que é importante. Não é? Esta relação que é preciso ter em conta, isto porque a Igreja tem uma série de dons e carismas, cada um de nós que recebeu estes dons e estes carismas, e é preciso colocá-los em prática. E é convidado agora a desenvolvê-los. Exatamente. Carmo, regressava a ti e aos Açores e perguntava-te
por aquilo que nos indica o documento que é devolvido a cada conferência episcopal, a cada bispo, pergunto-te se corremos o risco de ficar na sensibilidade de cada responsável eclesial e, por causa disso, o documento poder a não vir a ser aplicado em alguma realidade. Corremos sempre esse risco, naturalmente, mas eu acho que neste momento e nesta altura em que a Igreja também joga parte da sua credibilidade e da sua relevância no contexto do mundo, não pode ficar tudo na mesma. E este documento sinaliza justamente isso. No momento em que se polarizam posições, em que parece que para eu estar bem o outro tem que estar necessariamente mal, em que inclusivamente os órgãos de governo do mundo inteiro, que eram uma esperança, como por exemplo as Nações Unidas, não conseguem hoje ter esta relevância na construção da paz, na construção do diálogo entre os povos, eu diria que a Igreja tem aqui uma oportunidade de ouro para jogar novamente o seu papel de relevante e de relevância no mundo. De facto, já o facto de termos estado um mês em Roma sentados com posições tão divergentes, quando nós pensamos, por exemplo, e sem querer criar aqui casos, mas quando nós pensamos, por exemplo, na Igreja alemã ou na Igreja polaca, quando pensamos nas preocupações da Igreja asiática, que são manifestamente diferentes das posições europeias, quando pensamos na Igreja sul-americana, que tem uma dimensão socio-caritativa enorme e que está muito preocupado, essencialmente com respostas muito concretas para os problemas que vive diariamente, eu diria que nós mostramos, até de uma maneira profética, como disseram muitos analistas do Sínodo, e o próprio documento do Sínodo diz, não é? O próprio documento do Sínodo diz, é quase como que uma profecia social, uma profecia de unidade. Nós conseguirmos construir comunhão a partir da nossa multiplicidade e da nossa diversidade. E, portanto, há aqui razões de esperança efetiva para que os senhores bispos não entendam isto à sua medida. O Papa não o entendeu e dá esta orientação ao assumir o documento e ao devolvê-lo às conferências episcopais. E, portanto, o que eu diria era que não vai ficar tudo na mesma. Não sei se os passos que nós demos até aqui na clarificação de alguns procedimentos, porque há pontos dos 155 pontos do documento final, há pontos muito concretos, pontos muito diretos que dizem respeito à organização da Igreja, ao modus operandi da Igreja, à resposta da Igreja perante o mundo. Eu diria que não sei se será o suficiente, porque há coisas que ficaram de fora. Agora, não é por causa dessas coisas que ficaram de fora que nós podemos perder a esperança de que este é o caminho, efetivamente, para a Igreja prosseguir e reconquistar a sua relevância no mundo, porque é para isso que ela existe. Augusta, o trabalho que a Comissão Sinodal de Setúbal tem realizado nestes 3 anos, de alguma forma pode dar um contributo naquilo que é a concretização, o prosseguimento desta atitude sinodal na construção da Igreja na Diocese? Eu julgo que sim, não é? Nós, ao longo do processo sinodal, foram desenvolvidas muitas ações que procuraram, de alguma forma, levar as comunidades da Diocese a refletir e a atuar. Mais do que refletir, portanto, é necessário parar, escutar, refletir e para depois poder atuar. E, efetivamente, a Comissão procurou fazer esse trabalho, não é? Tanto com os coordenadores locais, como também depois a Comissão deslocando-se aos lugares e podendo também isso em partilhar. Todo o processo de 3 anos. Em todo o processo de 3 anos. E agora anos. daqui para a frente? Neste momento, a Comissão irá, de facto, começar a trabalhar. Nós estamos a aguardar, portanto, já nos foi lançado o trabalho, digamos, pelo nosso Bispo, pelo Cardeal Dom Américo, já foi lançado este trabalho e, de facto, agora a Comissão terá que o organizar e planificar para se poder começar a implementar este documento, estas propostas que vêm neste documento, poderem-se começar a aplicar. E ver até aqueles pontos que estão mais distantes da realidade da Diocese de Setúbal, sim, mas que é necessário ir começando a trabalhar para que todo o documento seja plenamente concretizado na Diocese? Exatamente, é para toda a Diocese, não é? Porque, de facto, nós podemos dizer que nem todos estamos no mesmo nível, não é? No mesmo momento de
de desenvolvimento, no mesmo momento da aplicação do sínodo. E isso pode ser uma desculpa para o documento não se aplicar? Não, eu acho que pode ser, é um lançamento para o documento se aplicar, portanto não é por aí. Se não está feito, mas é possível ainda fazer. Não é? Não podemos dizer que o documento e o que vem aí, que são de facto muitas ações para nos tornar verdadeiramente aquilo que nós somos, não é? A igreja que nós somos, igreja missionária, confiante, porque eu acho que isto é fundamental hoje, e como já era referido, a confiança foi uma das coisas que foi desaparecendo, é preciso recuperar essa confiança, lembrando também todas as mágoas, os sofrimentos que foram acontecendo, mas também a capacidade de perdoar, de pedir perdão e depois perdoar. Por isso nomes como transparência, corresponsabilidade, combater o clericalismo são tão significativos neste documento. Exatamente, é fundamental. E isto vai quando efetivamente se olhar para esta igreja como um todo e estes batizados como um todo. E isto é fundamental para acontecer, não é? Porque esta transparência leva também à promoção de uma maior confiança. E o poder participar... Quer interna, quer externa com a sociedade também. Quer interna, quer externa. Interna, julgo eu que acaba por ser mais fácil, mas nós temos que sair das nossas paredes. Vamos para o mundo, porque nós somos, de facto, missionários para o mundo, não é? Nós temos que levar este Jesus Cristo ao mundo. E isto a Diocese de Setúbal irá fazer, tenho de certeza que isso irá acontecer, não é? Uma das propostas, por exemplo, é poder trabalhar esta questão em rede, que também é muito referido no documento. Poderem as paróquias, as vigararias, a própria Diocese trabalhar em rede. Uma dessas propostas será, por exemplo, pôr a funcionar o Conselho Pastoral Diocesano. É uma das propostas que também aparecem e que terá que ser, de facto, implementada. E com os padres também chamados ao Vaticano para refletir sobre o sínodo, eles tiveram um encontro também sobre a sinodalidade no Vaticano, eles serão também atores essenciais neste processo. Claro, porque eles são... Digamos que todos nós somos participantes deste processo e temos que o ser participantes, não é? Mesmo que ser participantes deste processo. Mas é importante o pastor, Jesus Cristo é o nosso pastor, assim como nós olhamos também para o nosso sacerdote e é um pastor, é aquele que guia também este povo. E, portanto, exatamente, corresponsavelmente. Portanto, esta relação tem que existir obrigatoriamente e acho que os sacerdotes estão disponíveis para aí. É um processo diferente, foi alguma coisa que nos tirou de uma certa comodidade que nos tínhamos habituado, não é? E este documento vem-nos tirar daí e vem-nos pôr, de facto, a fazer aquilo que é a nossa função, que é esta missão de levar Jesus Cristo a todos. Carmo, regressava a ti ainda que brevemente para perspectivar aquilo que pode ser a continuidade desta Comissão Sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa. Como disseste, nesta altura em que conversamos, os bispos estão reunidos em Assembleia Plenária. De qualquer forma, que trabalho é que, participando nesta Comissão da Conferência Episcopal Portuguesa, perspectivas que poderá ser continuado naquilo que foi o vosso trabalho ao longo destes anos? Prosseguir este trabalho de escuta recíproca, de escuta mútua, para estarmos próximos, para nos encontrarmos. De facto, eu acho que a Augusta falou numa questão aí muito importante e que tem a ver com o encontro. Todos nós nos lembramos que foi dos encontros de Jesus com os vários casos no caminho de Jericó, foi nos encontros de Jesus com a Samaritana que se deram os processos de conversão. E, portanto, eu acho que é muito importante nós continuarmos nesta senda da escuta, nesta senda da proximidade, de tocarmos o outro, de nos encontrarmos e de fazermos, a partir deste caminho conjunto que queremos trilhar, de facto, prosseguir, como diz no ponto 81 do documento do Sínodo, prosseguir a tradição dos apóstolos, porque é assim que a Igreja progride. E, de facto, eu acho que, chegados aqui e agora, é este trabalho concreto que temos de prosseguir, cada um nas suas comunidades e depois as várias comunidades no todo da Igreja Portuguesa. Temos de honrar, pelo menos, aquilo que o Papa disse em Portugal, porque a frase célebre do Papa do todos, 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 que hoje toda a gente repete até à saciedade, foi proferida em Portugal na Jornada Mundial da Juventude e, portanto, nós, até como uma espécie de profecia,
temos Igreja Portuguesa de dar este passo concreto da sinodalidade, construindo Igreja, olhando para o mundo, tocando as fragilidades do mundo e procurando, de facto, sermos o rosto de Jesus junto das nossas próprias comunidades. Mas, Carme, pergunto-te ainda que, para uma resposta breve, poderá a Comissão Sinodal, criada pela Conferência Episcopal Portuguesa, funcionar até como uma espécie de observatório daquilo que vai acontecendo em cada realidade diocesana? Essa é uma decisão que a Conferência Episcopal Portuguesa tem que tomar. Neste momento não está tomada, ou pelo menos não foi partilhada com os membros da Comissão e, portanto, eu penso que depois desta Assembleia Plenária poderá haver novidades nesse sentido. Obrigada, Carmo, por te juntares a nós com essa análise, também fruto da experiência que foste acompanhando. Augusta Delgado, uma última pergunta. Também, como referiu este trabalho em rede, porque houve muitos que durante este processo não se foram reconhecendo nesta reflexão sinodal. Esta partilha, este trabalho em rede e aquilo que se vai percebendo que uma realidade vai desenvolvendo e outra menos, pode ser de facto este incentivo também de reconhecimento que todas as comunidades estão implicadas neste processo, apesar de em algumas velocidades diferentes? Eu acho que é por aí, é olharmos e uma das coisas que dizia o documento é o respeito por todos, não é? E cada um tem o seu tempo, o seu método de agir e o tempo que é necessário para adquirir, aprofundar. E, portanto, este é dar tempo a cada uma das comunidades. Mas, de facto, o documento prevê e lança este grande desafio de todas as comunidades se poderem envolver nestas estratégias, nestas opções. E eu julgo que todas as comunidades querem ser testemunhas de Jesus Cristo. Não há nenhuma que não o queira. E, como tal, eu acho que isto é um grande mote. Respeitando o tempo de cada um, o momento de cada um, se de facto há comunidades que vão mais depressa, há outras que poderão ir a outra velocidade, mas vão. Mas sem deixar de propor. O importante é chegar. E dizer só que se alguma comunidade fica de fora, eu acho que também é importante a nossa ação. Porque quando se perdem, quando estão 99 ovelhas juntas e uma se perde, vamos à procura da que não está, não é? E, portanto, eu acho que este é olhar para todos e juntarmos todos. Pensarmos que eu estou bem se o outro estiver bem. Neste momento, acho que este documento também nos projeta para aí. A isso convida. Augusta, muito obrigada por ter estado aqui no programa. Obrigada também, Carmo, por te teres juntado a partir dos Açores. Agradeço também a tua reflexão e obrigada, Augusta, aqui em estúdio também por nos ajudarem a concretizar esta reflexão que sai do Sínodo. Em agência.eclesia.pt encontra mais notícias, quer sobre o Sínodo, como também outras que acompanhamos da atualidade religiosa. Obrigada por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.